Salve, galera! Aqui é a professora Paula Farinha, sou professora de artes e vou estar aqui ministrando um pequeno curso chamado Arte no Cotidiano, uma breve introdução para as artes. Então, se você é um estudante do ensino fundamental, do ensino médio, na modalidade regular ou na EJA, não importa, esse curso é para você. E se você também já terminou os seus estudos, mas continua interessado em estudar esse fantástico e maravilhoso mundo das artes, esse vídeo também é para você. Bom, então, primeiro eu vou esclarecer algumas coisas aqui, né? O objetivo do curso é a gente ampliar os nossos conhecimentos e as nossas reflexões dentro do conhecimento do campo das artes, tá bem? Então, o vídeo serve necessariamente para a gente, né, manter as nossas reflexões ativas, pensando que a educação é esse processo que é crítico também, então a gente refletir sobre o nosso cotidiano, sobre as formas como as coisas chegam de fora e nos afetam. Obviamente, o conteúdo acaba servindo também para os estudos daqueles e daquelas que estão prestando os vestibulares e as provas para acessar uma vaga na universidade, mas o objetivo geral do curso é que a gente possa pensar as artes a partir da nossa vivência também, ok? Então, esse é um primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento é o seguinte: este não é um curso de História da Arte, ok? O que é um curso de História da Arte? É um curso que vai estudar a história dos movimentos artísticos e como a arte foi acontecendo ao longo dos tempos, né? Então, a gente geralmente tem cursos que começam a partir da pré-história e vão caminhando até os dias atuais. Por que a gente não vai fazer isso? Porque existe hoje um entendimento dentro das universidades e dos estudos da área que entende que o tempo não é uma coisa linear. E é isso aí, você pode perguntar, inclusive, para o seu professor de história. Então, o que esses movimentos, esses pensamentos vão dizer? Que as coisas não aconteceram progressivamente como a linha do tempo nos mostra, né? Essa linha do tempo, ela serve, na maioria das vezes, para nos ajudar a organizar os nossos estudos. Mas isso não significa que as coisas aconteceram daquela forma certinha, bonitinha, desenhadinha, igual aquela linhazinha que a gente às vezes faz no quadro. Então, esse não é um curso de História da Arte. Ao longo das aulas, eu vou citar diversos movimentos, artistas, obras. Vou deixar certamente uma referência de que parte do tempo aquilo foi feito e qual que é a relação que isso tem com o nosso presente, com o nosso passado e com o nosso futuro, ok? Um último esclarecimento, que é importante também, é que este não é um curso de artes visuais. O que significa isso? Nós não vamos estudar arte apenas a partir das imagens, apesar da gente estar aqui num vídeo e eu vou utilizar muitas imagens, inclusive para falar de várias outras manifestações artísticas, mas este não é um curso que a gente vai pensar esse tema de arte no cotidiano apenas a partir das pinturas, por exemplo. A gente vai falar de música, a gente vai falar de teatro, de dança, de cinema, de quadrinho e de diversas outras manifestações no nosso cotidiano. E se em algum momento você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente troca uma ideia e sempre que me for possível eu lembrar, eu vou colocar a referência de tudo que eu estou usando no final da descrição, ok? Então, bora lá! Bem, esse curso está dividido em 4 aulas. A primeira delas é uma pergunta, né? Existe uma arte que é melhor que a outra? E ela é necessária para a gente dar uma introdução a esse estudo, para a gente pensar o seguinte, né? Se existe ou não, por que existem pessoas que querem nos convencer que sim, né? Então, não vou dar muito spoiler, a gente já vai falar sobre isso já já, mas essa é a nossa primeira aula. A nossa segunda aula chama Arte na Esquina, que é para a gente pensar os nossos movimentos artísticos e manifestações culturais que existem no nosso cotidiano, na nossa comunidade. E aí a gente vai falar de algumas comunidades aqui no Brasil, né? Eu, querendo ou não, vou dar uma, né, valorizada em Minas Gerais, eu sou daqui, conheço algumas manifestações daqui e torço muito para que vocês de outros lugares contem um pouco também de quais são as artes que vocês veem nas esquinas de vocês.
Nossa terceira aula chama Arte e Religiosidades, que é um ponto muito importante e que a gente não pode negar, que existe, apesar da gente ver pessoas, a gente não vai falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso, sim. A gente tem um Brasil que é muito diverso em suas crenças e suas fés, e todas elas providenciam bastante movimentos artísticos, né? Então, a gente tem as igrejas católicas, as igrejas protestantes, os candomblés, as umbandas e outras religiões que estão presentes no nosso cotidiano, né, via imigração, via globalização e tudo mais, e é muito importante a gente falar sobre isso, sim, porque é cotidiano. E a quarta, não menos importante, mas para a gente fechar com uma chave de ouro, é a arte como revolução. E a gente vê nessas esquinas, nesses cotidianos, muita gente usando a arte para se manifestar politicamente em prol de alguma situação, em prol, né, de denunciar uma vulnerabilidade, uma injustiça, e aí a gente vai falar bastante sobre isso nesses próximos encontros, né? Então, hoje a gente vai começar falando sobre existe uma arte que é melhor que a outra, e bora lá! Bem, eu não vou aparecer agora aqui na nossa tela para não atrapalhar a sua visão em relação, não tirar sua atenção em relação à imagem que eu estou mostrando aqui ao lado. Bem, como vocês podem perceber, essa é uma imagem que é uma divulgação da CDL de Feira de Santana, na Bahia, para divulgação do Natal, né? Então, queria que vocês olhassem bem para essa imagem e me dissessem, né, fechassem os olhos momentaneamente, pensar o que te vem em relação ao Natal, né, enfim, dar alguns segundinhos aí para vocês pensarem o que vocês veem quando vocês olham essa imagem e quando vocês fecham os olhos, quais são as referências de Natal que vocês têm. Bom, enquanto você está aí pensando, vamos fazer uma rápida descrição dessa imagem aqui, né? A gente tem uma família formada por uma mulher, um homem e uma criança. A gente tem o pai, né? Assim, o que me parece que é o pai e o filho, eu não tô, né? Assim, acho que é uma criança e um garoto. Estão usando esse chapéuzinho de Papai Noel. Ali a gente percebe que a mãe, tanto a mãe quanto o pai, quanto a criança, estão usando blusas de frio, né? Uma blusa de manga comprida, vermelhas. A mãe está usando uma meia, inclusive. E ao fundo a gente vê a decoração de Natal, árvore de Natal, presentes, uma lareira, uma meiazinha ali com uma rena, né? Enfim, a família segurando um pisca-pisca. Bem, eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas em relação a essa imagem, né? A primeira pergunta é a seguinte: dezembro, no Brasil, é verão, ou seja, normalmente está fazendo calor. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de Feira de Santana, uma cidade muito próxima a Salvador, ali na Bahia, mas eu tenho para mim que usar esse tipo de vestimenta em Feira de Santana, em pleno verão, não me parece a coisa mais confortável do mundo, né? Eu não sei vocês que são, né, de vários estados aí do Brasil, se vocês se vestem assim, com meias e casacos que me parecem de lã na noite de Natal. O gorro a gente já se apropriou, né? Então a gente usa ali majoritariamente para o momento de fotos, entrega de presentes e tal. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é: essa é uma família que a gente vê que é branca, né? A gente consegue perceber que são pessoas brancas. E o engraçado é que, se a gente parar para pensar, a gente tem uma porcentagem, de acordo com as nossas estatísticas, que a maior população do Brasil é a população negra, né? Então, será que essa imagem, ela realmente, ela exemplifica o que é o Natal no Brasil? Eu não vou nem comentar daquela lareira ali no fundo, tá? Não vou nem comentar dessa lareira, né? É isso que a gente está falando. Dezembro, verão, calor, e aí tem uma lareira. Alguém que está aqui já passou um Natal assim, né? Nessas condições, aqui no Brasil.
A pergunta é aqui no Brasil. Imagino que fora, talvez, né? E aí, se a gente parar para pensar, essa imagem, ela faz muito sentido quando a gente pensa em países nórdicos, né? Em países europeus, no próprio Estados Unidos, no Canadá, Rússia, enfim. Porque nesses países, como a gente tem as estações são contrárias, né? Nestes países é inverno. Então, sim, faz todo o sentido as pessoas se vestirem assim, ter uma lareira aquecendo, tan, 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 tan. Isso faz todo sentido. Pra gente, isso não faz sentido. Mas mesmo assim, a gente importa essa ideia, né? Importa no sentido de importar, trazer de fora essa noção de que o Natal é isso. Todas as nossas propagandas estão ligadas à neve. Eu vou dizer para vocês que eu nunca vi nevar na cidade de Belo Horizonte no Natal. Mas ainda assim, essas são as nossas referências. E por que essas são as nossas referências? Essa é uma questão que eu deixo para você. Enfim, vamos passar para a próxima aqui. Vai anotando as suas questões, as suas reflexões aí. Compartilha com a gente aí via comentários. Bem, e aqui eu trouxe para vocês uma noção, né, de linha do tempo, como a gente conversou, que é uma noção, a linha do tempo ajuda a gente a organizar, né, os nossos estudos e tudo. Mas o objetivo aqui não é a gente pensar a linha do tempo, ok? Então, vamos fingir que ela não está aí. E eu queria que vocês olhassem para essas mulheres que estão dispostas nessas imagens, né? O nome da imagem é o padrão de beleza na história. Então, a gente tem aí desde início de pré-história até o que eles chamam de dias atuais, anos 1990 ali, né? E eu queria que vocês prestassem atenção e pensassem, né? O que tem nessas imagens, o que não tem. A gente consegue, né, perceber quando a gente olha de imediato é a ausência de pessoas de outras etnias que não são pessoas brancas. Essa é uma imagem, com exceção da estátua da Vênus que está bem no início ali, né? Com exceção da estátua, a gente tem representação de mulheres brancas, né? A gente não tem uma mulher negra. Mais uma vez, com exceção da estátua da Vênus, a gente não tem mulheres com outras estruturas corporais que não sejam magras. Nós não temos mulheres gordas, não temos mulheres com deficiência, não temos mulheres com outros tipos de variados corpos que existem, né? A gente tem essa noção do que é o padrão de beleza. Então, o padrão de beleza, né, de acordo com essa imagem, com diversos outros estudos que a gente pode nos aprofundar também, vou deixar alguns comentários aqui, algumas referências na descrição, mas a gente nunca teve um padrão de beleza que fosse, vamos pensar, a Jojo Todinho. Por que não? Né? Então, eu vou apresentar uma próxima imagem aqui. Essa é uma mulher da Etiópia, com seus adornos, com o seu penteado, olhando para frente. E eu pergunto para vocês de verdade, por que essa mulher não seria, por que ela não é o padrão estético? Né? Por que essa mulher, aos olhos, né, desse padrão, dessas pessoas que ditam a beleza e tudo, não é considerada bonita ou tão bonita quanto as mulheres brancas que são citadas? Né? E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisa entender que os países da América Latina, necessariamente da América do Sul, da América Central, os países africanos, Angola, Etiópia, Moçambique, a Guiné e diversos outros países sofreram um processo de colonização que não foi uma colonização apenas territorial, né? A gente vê muito isso nas aulas de história e vocês podem perguntar para os seus professores de história, de geografia, para os outros professores de artes e tal. A gente viveu uma colonização que também vem de valores, princípios e as noções de beleza vieram junto
com essa colonização? Essa colonização, a gente pode afirmar, com diversos estudos que também vão estar aqui na descrição, e ela não foi uma colonização pacífica. Ela foi uma colonização violenta que subjugou as culturas que foram colonizadas, né? E a gente vai falar especificamente das sul-americanas e das africanas. Elas foram subjugadas, elas foram minorizadas e muitas delas foram apagadas por esses processos violentos de colonização. Né? Por isso que quando a gente pesquisa no Google, né, a gente já viu algumas notícias de internet, memes no Instagram, né, denúncias dizendo que quando você pesquisa uma trança bonita, aparecem mulheres brancas, e quando você procura trança feia, aparecem mulheres negras, necessariamente. Eu imagino talvez que o algoritmo tenha mudado, mas a vivência da colonização traz isso para a gente, né? A gente subjuga outras culturas em detrimento a que existe uma cultura que é melhor, um padrão que é melhor e que, portanto, para que você seja aceito, você precisa estar dentro desse padrão. Para que você seja validado e valorizado, você precisa alisar o seu cabelo, por exemplo, né? Como se os cabelos que não tivessem a forma lisa não fossem bonitos, não tivessem valor, não tivessem especificidade, não merecessem atenção, enfim. Assim, enfim, né? Esse é um movimento que a gente fala muito da questão do racismo, né? Necessariamente. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode se aprofundar bastante para entender todo o processo violento que a colonização trouxe para a gente. Enfim, a gente tem muitas mulheres negras necessariamente, que têm muitas questões de autoestima, porque não são consideradas bonitas, porque elas não estampam as capas de jornal, porque elas não são as mulheres que estão, enfim, né, ganhando seus prêmios aí em relação à beleza, enfim, né, isso aí são outras questões. Mas a gente precisa muito refletir sobre isso, né? Então, assim, o padrão que vem para a gente pode pensar aí tanto nessa imagem desse Natal, que não é um Natal nosso, né? A gente não está aqui vivendo neve, né? Nós não somos majoritariamente pessoas brancas, né? Nós estamos vivendo verão, ainda que chuvoso, estamos vivendo verão, fazendo churrasco, enfim, né? E aí a gente pensa também nessa coisa do corpo feminino, o que é padrão, enfim, né? Então, essa é uma provocação para a gente pensar, para começar a entender um pouco por que existe tanta gente dizendo que tem uma arte que é melhor que a outra. Tem gente dizendo que uma arte é melhor que a outra, porque tem gente dizendo que uma cultura é melhor que a outra. Né? E necessariamente essa cultura que se julga melhor que as outras é uma cultura europeia ocidental. Isso, a gente precisa saber disso. Eu não tenho o objetivo aqui de desvalorizar nenhuma manifestação artística, mas o que a gente precisa entender é que todas elas possuem um grau de sofisticação, de complexidade tão grande quanto a outra. É isso que a gente precisa entender. E aí a gente vai falar um pouco disso para frente. Então, bora lá. Vamos falar aqui primeiro da dança. A dança. O que a gente consegue ver nessas duas imagens? Bom, nessa imagem superior do canto esquerdo, a gente consegue ver os meninos do Passinho do Maloca, né, em uma praça pública, né, me parece, não consigo reconhecer qual cidade é essa, se alguém souber, fala aí, mas os meninos do Passinho do Maloca, em frente a uma caixa de som. Embaixo, a gente consegue perceber bailarinas de um balé clássico que estão em um espaço fechado, certo? Certo. E aí existe uma quantidade de pessoas, né, intelectuais ainda, muito ligados a essa noção de que o belo culto, a arte, ela é pura, né, toda essa questão aurática, enfim, toda essa que na verdade é uma dificuldade que algumas pessoas têm de reconhecer a sofisticação em outras coisas também, né? Então, se você me pergunta, ou se você se pergunta, qual dessas duas artes é melhor que a outra? Nenhuma.
O que a gente tem entre elas são as diversas diferenças, né, que estão ligadas ao lugar de onde elas nasceram, quem produz, quem faz, como acontece. Porque se a gente compara as duas, veja só, nós temos bailarinas usando um figurino e temos os outros dançarinos também de figurino. Nós temos as bailarinas executando um gesto dançado e temos os meninos também executando um gesto dançado, né? E aí, assim, certamente são estilos diferentes, são outras concepções de movimento, dança, né? Assim, tem o ritmo, toda uma questão, a música que toca e tudo mais. Mas a gente pode dizer que uma coisa é melhor que a outra? Com que base eu digo isso? Né? Então, assim, é uma questão que a gente precisa muito pensar, né? Por que, que o passinho do Maloca é menor que o balé? Quem disse isso? Né? Então, a partir do momento que a gente consegue reconhecer as organizações, como que as pessoas ensaiam e tudo, existe um grau de complexidade tão grande no passinho do Maloca que no balé. Por que não? Né? Então, vamos ver a próxima aqui para a gente seguir nessa linha. Olha só, a gente vem lá da dança para a música, e aí a gente tem duas imagens aqui, né? Uma são de artistas do forró, né? A gente percebe aí pelos instrumentos que eles estão usando, né? O chapéu de cangaceiro que remete ao Nordeste, são artistas de forró. E embaixo a gente tem uma orquestra de câmara, né? Com os instrumentos que são chamados de instrumentos clássicos, né? São instrumentos de corda, a gente percebe ali um violoncelo, os artistas usando um terno, né? Dessa que faz parte da vestimenta desse tipo de organização musical. E a gente tem esses dois tipos de manifestações musicais aí para analisar. E aí, o que a gente consegue perceber, né? Certamente existe muita gente que vai dizer que a música dessa orquestra, né, orquestra de câmara e tudo, música de orquestra, é uma música superior a vários outros estilos musicais. Aí nós podemos incluir o forró, o funk, o axé, o pagode, o rock, mesmo a MPB, né, o jazz, o blues, a cúmbia latina, o reggaeton. A gente vai, né, enfim, né, todo mundo vai dizer que independente da diferença do estilo, essa é a música clássica, a música bela, a música melhor que todas as outras músicas. Bem, existe um grande estudioso de música, que eu vou passar o arroba deles para vocês seguirem, que é o Thiagson. Ele é doutorando em música pela Universidade de São Paulo. E ele faz uma análise muito interessante, que não é necessariamente com as artistas do forró, que eu trouxe aqui, mas que é da música clássica e do funk. Né? Ele vai dizer que a Glock, para quem não sabe, Glock é uma arma, que é citada em muitas músicas de funk. A Glock é uma arma que é produzida na Áustria. E a mesma Áustria produziu um músico em sua época chamado Bach. E essa mesma Áustria é a Áustria que dita qual é a música boa. É a Áustria que, não a Áustria, né? Mas a partir dessa produção desses artistas clássicos de câmara, a gente entende que este é o padrão da música boa. Então, o mesmo país que produziu o que todo mundo dita que é a música boa é o país que mais produz arma, vulgo a Glock, que é uma das armas citadas em várias músicas de funk. É uma noção interessante, assim, né? O Thiagson vai percorrer bastante ali uma reflexão sobre isso, né? A Glock está aqui no Brasil, a gente está falando sobre ela. Né? E esse mesmo país que manda arma para cá, arma, enfim, né, para as organizações e tudo, é o país que está dizendo para a gente que a nossa música não presta, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso, assim, né? A gente tem aqui, pensando um pouco no forró, grandes nomes do nosso forró nordestino, Gonzagão, Gonzaguinha.
enfim, né, o forró-bodó, o arrasta-pé, que são músicas deliciosas que fazem parte de uma cultura riquíssima e que são tão complexas em termos de organização que é a música de câmara, né? Então é importante a gente pensar por aí também. Vamos para o próximo. Bem, essa aqui não é muito convencional, mas eu trouxe essas duas imagens para a gente falar sobre teatro. Por incrível que pareça, né? Nós não temos os atores atuando nem nada, mas eu trouxe essas duas imagens para a gente falar de teatro. Quando a gente fala de ir ao teatro, muita gente que às vezes não foi ou que já foi em alguns desses espaços luxuosos, assim, né, com esse tipo de organização, como o Palácio das Artes em Belo Horizonte ou o Teatro da Sala São Paulo. Quando a gente fala de ir ao teatro, muita gente tem a impressão que a gente está dizendo sobre esse tipo de local. Um local luxuoso, com uma cortina vermelha, com um palco imenso, uma plateia imensa, que existem no Brasil, que também são resultado, né, da construção baseada nesses outros teatros europeus e tudo mais. Mas será que é só nesses lugares que a gente tem teatro? Será que o teatro também existe em outros lugares? E aí eu trouxe essa imagem de uma praça, para quem é de Minas e do sul de Minas, essa é uma praça em Poços de Caldas, uma cidade que faz divisa com São Paulo. E eu trouxe essa imagem da praça porque repentinamente, desculpe, não repentinamente, mas muitas vezes a gente tem artistas de teatro, grupos teatrais se apresentando em praças públicas. Então, por que a própria praça, quando a gente fala de ir ao teatro, a gente fala assim, eu só vou no teatro que tem que ser lá naquele teatro, né? E aí, quando a gente pensa no teatro de rua, ele é uma coisa menor. Por que ele não é tão especial, né? A gente não tem tanta ânsia de ir a esse lugar como teria, por exemplo, a ir à Sala São Paulo, né? E o teatro, aí assim, né? O teatro de rua é um tipo de linguagem que a gente pode falar depois dentro do campo do teatro, e o teatro na rua tem essa, né, utiliza deste espaço público para se concretizar enquanto manifestação. E é maravilhoso, é maravilhoso. Eu já vi espetáculos, né, assim, a gente tem algumas referências aqui em Minas, como, por exemplo, o Grupo Galpão, que é um dos maiores grupos de teatro do Brasil na atualidade, né, um grupo que tem uma trajetória imensa de muitas décadas e se apresentam na rua. Né, assim, o próprio Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo de teatro do Rio Grande do Sul também, que tem uma trajetória imensa, também se apresenta na rua. Né? Então a gente está aí para dizer que teatro não é só o que acontece dentro de quatro paredes, mas ele pode acontecer na rua, ele pode acontecer dentro de uma pequena sala, ele pode acontecer numa casa de espetáculos muito pequena, ele não é necessariamente uma coisa imensa, gigantesca, ele pode ser, mas é importante a gente ter essa noção que eu estou repetindo aqui há vários momentos. A gente precisa entender que é tão especial, tão sofisticado, tão complexo quanto esse outro. E quem diz pra gente que não é, eu acho que a gente precisa desconfiar. Precisa desconfiar mesmo, porque tem alguém que ganha com isso. A gente fala disso mais pra frente. Bem, para a gente fechar aqui esses exemplos, né, de manifestações culturais e tudo, eu trouxe uma última, que é uma pintura de um artista brasileiro, indígena, chamado Jaider Isbel. E eu queria pedir para você parar um minuto aqui, dar uma pausa no nosso vídeo, abrir o seu livro didático de artes, ou dar uma rápida pesquisada na internet e colocar assim, pintura no Brasil, e ver o que aparece. Ou simplesmente procura no seu livro por pinturas e vê se você acha algo parecido com isso. Ou se você acha qualquer tipo de pintura indígena, né? E se você achar, eu gostaria que você fizesse um comparativo de quantas figuras, imagens de arte indígena tem no seu livro em comparação com outros movimentos que não são indígenas ou negros, enfim. Dá uma pausinha no vídeo aí e faz esse corre.
Bem, vou entender que vocês fizeram isso. E queria dizer para vocês, compartilhar aqui também, eu sou professora, mas já fui aluna, em que a maioria dos livros didáticos que eu tive, eu não vivi o momento de ter um livro didático de artes. Eu sei que hoje existe, mas o conteúdo de arte geralmente estava especificado dentro de língua portuguesa. Eu não tive um livro específico de artes na escola pública que eu estudei. Mas dentro do que eu tinha, né, de referência didática de artes nesses livros, eu tive cubismo do Picasso, tive muitas pinturas dos movimentos europeus e tive uma ou outra referência indígena, né? Normalmente o que a gente sempre vê quando há uma referência é em relação aos grafismos, né? Que a gente vai falar depois, que são certamente maravilhosos e que é muito importante que a gente os estude e tal. Mas a gente precisa entender também como a música brasileira não se resume, né? Como, enfim, a gente vai falar de estereótipo depois, mas, por exemplo, a música brasileira não se resume a samba. A gente tem uma especificidades imensas de música. A arte indígena também não se resume ao grafismo, né? Então, essa é uma pintura do Jair Bel. Então, hoje a gente tem muitos indígenas, assim, pioneiríssimos no cinema, né? Existe, depois vocês podem dar uma pesquisada aí no Google, colocar Contatos Xingu, IML, que é o Instituto Moreira Salles, IMS, perdão, Contatos Xingu, Instituto Moreira Salles, IMS, e ver a produção que a galera tem mandado aí no audiovisual, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Assim, existe uma lei no nosso país, vocês que são estudantes também podem procurá-la na internet, que chama, a gente tem a Lei 10.639, que foi atualizada depois, que fala da obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas nossas escolas, e que essa obrigatoriedade se cumpra preferencialmente, veja só, preferencialmente nas aulas de história, artes, literatura, que são áreas ligadas a, né, assim, as compreensões gerais. Isso não quer dizer que o professor de ciências, de matemática, geografia, física, química, não possa ministrar esses conteúdos, muito pelo contrário. Mas que na lei fala preferencialmente nessas outras áreas de conhecimento, que inclui a nossa, que é artes. Né? Então, assim, a gente vê que, na verdade, tem faltado, né? Então, assim, a gente estuda muitas vezes o que acontece, né? O que a gente tem visto é que é incluído pontualmente nos livros didáticos, nos conteúdos, uma coisa ou outra, né? Muito pontual ali, ligada à arte indígena, à arte africana, mas que o conteúdo continua massivamente sendo ocidental e europeu, né? E quando a gente estuda questões aqui do Brasil também, são os movimentos mais, né, que de alguma forma são elitizados e tudo, e a gente coloca pontualmente outras coisas, né? E aí a ideia é que a gente possa, de uma forma geral, tentar não ser pontualmente, né? Que a gente possa colocar todas essas obras e essas manifestações em conversa, né, que a gente possa falar de arte e citar todas elas, né? É óbvio que muitos artistas europeus e movimentos e vanguardas falaram de seus cotidianos, e hoje a gente estuda esses cotidianos como se eles fossem universais, sendo que nós temos os nossos aqui, né? Enfim, a gente tem uma população riquíssima em diversidade. Então a gente tem que fazer essa diversidade caber nas nossas aulas, tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo em relação a existe uma arte que é melhor que a outra, e aí a gente já entendeu que não, né? E para finalizar, bom, voltei aqui agora e eu queria te convidar agora, que a gente teve né, esse momento expositivo aí, questionador e reflexivo sobre as questões artísticas, né? Se existe uma arte que é melhor que a outra. E aí a gente passa a entender que isso é uma coisa que é construída,
né? Nada nasce mais bonito ou mais feio, né? Isso são construções que são feitas pelas pessoas. Em algum momento alguém chegou aqui para a gente e disse que a forma como a gente vivia não era civilizada, não era correta, não era boa. Alguém chegou em comunidades africanas, em etnias africanas, e disse que o nariz de alguém era melhor porque ele era mais fino. Enfim, isso é para a gente entender um pouco que essas noções de gosto, de beleza, são coisas que são construídas, né? E, enfim, né, a gente não deve jamais desvalorizar e minorizar uma pessoa, uma cultura, uma manifestação, porque outra pessoa disse que é melhor, né? Enfim. E nesse momento agora eu queria te convidar a pegar o seu caderno, o seu bloco de notas com você mesmo, ou a conversa no WhatsApp que você tem com você mesmo ali, uma página no Word, o que quer que seja, e você pensasse um pouco em algumas perguntas que eu vou te fazer. A primeira delas é se você já viveu esse momento de invalidação, né? Enquanto você estava desenhando, ou se você estava dançando ou cantando, alguém disse para você que isso era feio, ou isso era ruim, ou isso não correspondia a algum valor estético. Essa é a primeira pergunta. Se você viveu esse momento de invalidação, se você. Aí é um momento de autocrítica, né? Muito importante. Se você, sem julgamentos, em algum momento invalidou alguma coisa, por que você fez isso? Né? Eu invalidei o funk porque minha mãe disse que é uma música demoníaca. Pronto. É só isso. Não precisa justificar nem nada. É pra gente fazer um movimento de refletir como nós agimos na nossa sociedade. Então, se você já foi invalidado, se você já invalidou e por quê, e se você tem um artista que você gosta muito, mas que muitas outras pessoas invalidam, é isso. Esse é o nosso pequeno exercício para a gente fazer. Se vocês quiserem deixar esses comentários aqui na descrição, eu posso, na próxima aula, antes da gente iniciar, falar um pouco sobre eles, assim, né? Até como uma forma da gente manter essa temática da aula de hoje ligada à próxima aula. E eu queria fazer algumas sugestões de leitura e algumas coisas para a gente assistir até a gente ter o próximo vídeo. Então, a primeira sugestão de leitura que eu queria fazer é de um livro que chama Pedrinhas Miudinhas, do professor Luiz Antônio Simas, que é um carioca do Rio de Janeiro. Você pode buscar aqui no Google que você encontra esse livro. É um livro bem curtinho, é um livro com vários ensaios, né? São textos curtos sobre diversas manifestações culturais e artísticas do Brasil, e eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. Ele é maravilhoso. E eu também queria te convidar a conhecer uma artista boliviana, que é uma rapper, que chama Awa. Você encontra facilmente no YouTube, no Instagram também, ela é muito massa. Então, se você curte rap, mesmo se você não conhece rap ou não curte tanto, vai dar uma olhadinha que ela produz um material muito foda, ok? Eu te espero para a nossa próxima aula, que a gente vai debater um pouco a arte na esquina e falar sobre essas questões das comunidades, de cotidianos e tudo mais. E é isso. Um beijo bem farinhado e até a próxima aula.